Amém. Paz do Senhor, querido. Que dia maravilhoso, né? Vocês sabem que dia é hoje? É Páscoa. Da Páscoa. Porque a Páscoa tem dois sentidos: histórico, judaico, quando ela começou, e por que ela começou. Por que existe a Páscoa? Que a Páscoa é antes de Cristo, porque Cristo morreu na Páscoa. Então a festa da Páscoa ela é anterior a Cristo. O que houve foi que Cristo chegou e mudou o significado da festa. Mas hoje nós vamos aprender sobre o Velho Testamento, a história da Páscoa. Por que ela foi instituída por Deus como festa, como ela entrou e qual a simbologia dela para esse tempo, o tempo deles, para aquele tempo do Velho Testamento, as mensagens que Deus quis passar para o povo naquele tempo. Então nós vamos estudar isso e depois, na semana que vem, como o Pesach são 14 dias, Pesach é a palavra Páscoa em hebraico. E aí depois nós vamos entrar no Novo Testamento e o novo sentido da Páscoa para os dias de hoje. Mas hoje vamos tentar falar sobre o sentido histórico. Por que ela começou e o que ela é. Sabe, para que você tenha pleno entendimento dessa data, desse tempo, dessa celebração que Deus criou para a gente como festa perpétua. Amém? A história da Páscoa começa no livro de Êxodo. Como sabemos, Gênesis é o primeiro livro, que é o princípio de todas as coisas. E ali vemos o nascimento, né, o homem separado para começar o povo, um novo começo. Depois do dilúvio, houve um começo com Noé. O povo novamente se extraviou de Deus e Deus resolve, através de um homem, começar um novo povo. Separa Abraão, tira ele do meio da sua parentela e começa dele fazer uma nova nação. Nasce Isaac, seu filho. Depois de Isaac, gera dois filhos, Jacó e Esaú. E deles nascem duas nações, cada um com 12 tribos. Jacó foi escolhido para ser o herdeiro. Aquele que Jacó, usurpador, aquele que roubou a bênção, roubou a primogenitura do irmão. Uns dizem que roubou, outros dizem que ele negociou, que ele comprou, e na verdade ele comprou. O irmão que entregou para ele. Mas Jacó gera 12 filhos. Aí entramos no seu filho, um dos seus filhos, o penúltimo filho, José, vai para o Egito e lá o povo fica lá, vivendo 400 anos, e aquele povo, os 12 filhos de Jacó se multiplicam e se transformam em uma grande nação. E começam a viver na terra de Gozém, no Egito, e se tornam um povo dentro de outro povo. Segundo o próprio faraó, ele entendia que o povo de Israel, que já estava ali, já era um povo mais poderoso que o próprio povo do Egito, porque ele se multiplicava. Deus era com eles. Foram passando os tempos, não se lembrava mais de José, mas aquele povo continuava ali. Aquele povo continuava lá e eles iam se multiplicando. E chegou um momento que eles estavam muito poderosos. Chegou que Faraó já não conhecia mais a história, passaram gerações de faraós, e aquele faraó, naquele período, ele começou a perseguir aquele povo, afligir aquele povo, e eles se tornaram escravos na terra do Egito. Era um povo inferior dentro de uma nação que servia para servir aos egípcios. Os egípcios eram cidadãos de primeira classe e os israelitas, povo de segunda classe, somente para servir aos egípcios.
Lembre-se que o Egito, naquela época, era a nação mais próspera que existia do planeta. Ela era a civilização mais culta. Era uma civilização que estava à frente de todas as outras. Tinha escritas, grandes construções, grandes monumentos, grandes conquistas. Era o povo que era o top de linha do mundo, invejado por todos os outros povos. Era nesse contexto que estamos falando, e aquele povo vivendo ali. E começa essa perseguição ao povo, e o povo começa a clamar por libertação. Esse povo começa a clamar por justiça, começam a se aproximar a Deus. Então nós vemos a história bíblica sempre foi assim. O povo sofre, clama a Deus, chega na presença, Deus socorre. Aí vem o tempo de apostasia. Parece que a bonança, a fartura nos leva à apostasia. E o povo se afasta de Deus e depois sofre de novo. E eles estavam vivendo esse período, que é um período de se aproximar de Deus. Começaram a clamar por Deus para reverter aquela situação. E diz a palavra que o Senhor ouviu o clamor daquele povo. E Deus vai levantar um profeta, vai levantar um homem, vai levantar um libertador, e nasce Moisés. Moisés nasce num contexto histórico que o povo se multiplicava muito. Então Faraó soltou um decreto, começou a querer matar todos os meninos que nascessem do povo hebreu. Chamou as suas parteiras e avisou: se nascer menino, vocês já os matam eles ao nascer. Se for menina, deixa viver. Mas as parteiras assim não o fizeram. Enrolaram Faraó e os meninos e os hebreus continuaram nascendo. Mas a perseguição era contínua. Que aí Faraó determina que os meninos sejam realmente mortos. E Moisés nasce e começa a crescer, um menino bonito. E a sua mãe não tinha mais como escondê-lo. Chegava um momento que os soldados encontrariam e matariam aquela criança. Então ela fez um cesto e colocou a criança dentro dele. E subiram ali ao rio Nilo, e soltaram aquela criança. Quis o destino. Nós acreditamos destino, né? Mas fala-se muito em destino, mas a mão de Deus levou aquele cesto até onde estava a filha de Faraó se banhando. E ela olha aquela criança e se apaixona pela beleza daquele bebê e resolve adotá-lo. Então Moisés cresce. Moisés é amamentado pela sua própria mãe, que pediram alguém que amamentasse aquela criança, e foi contratada justamente a mãe de Moisés para alimentar o seu próprio filho. Então Moisés teve a educação dos seus pais, mas cresceu dentro de um castelo como um príncipe, e teve toda a educação de um homem criado como afilhado de Faraó, ter acesso a toda a cultura, todo o conhecimento, tanto que Moisés foi o autor do Pentateuco. Os 5 primeiros livros sagrados, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Êxodo, foram escritos por Moisés. Então, homem de muita cultura, muito conhecimento e usado por Deus. Aí Moisés cresce, chega próximo aos seus 40 anos, ele escolhe ficar do lado do seu povo, que estava sendo afligido. E ali ele mata um egípcio e tem que fugir. Foge para o deserto. Vive lá 40 anos no deserto, como nômade, criador de gado. A gente começa a falar: puxa vida, 40 anos vivendo num castelo, 40 anos no deserto. E aos 80 anos Deus o chama para libertar o povo. Aí nós vemos que nada na vida é por acaso. Deus preparou Moisés
Os 40 anos de cultura, de conhecimento. E depois deixa ele 40 anos no deserto. Porque nós vamos ver que a história, Moisés iria passar os outros 40 anos, dos 80 aos 120, cuidando de um povo todo no deserto. Então adquiriu conhecimento, se preparou, Deus o preparou para as provas que viriam. Então é disso que também a gente quer falar um pouquinho. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero abrir somente um parênteses. Essa semana, a irmã Sofia no grupo, a presbítera Sofia, no grupo online, né, da célula online, ela disse que chegou em casa, encontrou a casa um brinco. Um brinco. Tudo limpo, tudo arrumadinho, né? Aí eu estava estudando, pensando, e aquilo me veio como uma flecha no coração. Às vezes a gente usa as coisas da vida para nos trazer alguma revelação divina. E ela elogiando aquilo, elogiando a casa arrumada. Porque no começo da semana, não sei que dia, porque eu estava de quarentena, então a gente fica todos os dias, a gente não sabe se é domingo, se é segunda-feira, né? Não estivemos aqui no culto, então a gente perde a noção, né, Gustavo? A gente que fica trancado. A pessoa falar quinta ou terça, para você é a mesma coisa, porque não interessa, você só dorme, acorda, come, né? Ficar lá 10 dias de quarentena é horrível, a gente já não é, irmão Austin? A gente já não sabe mais, nem importa mais o dia da semana. Então ela colocou lá, sextou, é sexta-feira, e eu falei, mas hoje é sexta? Ela falou, não, hoje é segunda. Aí eu falei, mas por que ela está falando sextou? Não, é que ela vai sair na sexta. Já o médico já determinou a alta dela na sexta-feira. Então aí eu associei uma mensagem com a outra. Aí eu pensei, estava todo mundo sabendo que ela ia chegar na sexta. Então a casa estava pronta, porque ela avisou que ia chegar na sexta. Não é verdade? Então, isso me leva a pensar, se ela não tivesse avisado, a casa estaria arrumada? Não é verdade? Ele que está confessando, eu estou só questionando, né? A casa estaria arrumada? Provavelmente, eu conheço um pouco os nossos filhos, provavelmente ele nem veio aqui na quinta porque estava ocupado na quinta-feira para preparar a sexta. Né? Então, o que eu pensei sobre isso? Eu pensei na volta de Cristo, na volta do noivo. Eu fiquei assim, não seria mais lógico eles estarem, já que ficaram 40 dias, 43 dias? Quantos dias foram? 48 dias internados. Aí eu fiquei pensando, como será que foi a vida deles nesses 48 dias? Né? Cuidaram da casa, mudaram o ritmo de vida. Sim, foram obrigados a se adaptar. Mas cobriram aquela lacuna daquela pessoa que estava na casa? Provavelmente não. Então, eu fiquei pensando, gente, isso tem a ver com Jesus. Que Jesus não está preocupado se no dia que Ele voltar, você vai estar ali, com a casa arrumada. Você tentando adivinhar o dia que Ele volta. O que Jesus está preocupado é saber se você mudou a sua vida. Ele está preocupado em saber se em qualquer momento que Ele chegar, a casa vai estar arrumada. A sua casa vai estar arrumada. A sua vida vai estar arrumada.
Porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Jesus assim o disse. Porque se soubéssemos a hora que o ladrão vem, a gente trancaria a porta. Então eu comecei a pensar sobre isso, e isso me levou a pensar nas 10 virgens que esperavam o noivo. Isso me deu uma visão totalmente diferente dessa parábola, porque nós sempre falamos das loucas e das prudentes. Nós sempre pensamos na questão do temos azeite na botija ou não temos. Então, quando falamos de azeite, nós falamos de presença de Deus, de estar no culto, de nos enchermos. Mas espera aí, as 10 eram virgens. As 10 eram virgens. Estavam separadas e preparadas, escolhidas para receberem o noivo. Então, quando fala em virgindade, fala em religiosidade. As 10 estavam na igreja. As 10 estavam cultuando. Com o coração. Porque quando o noivo chegar, ele não vai querer saber se você está jejuando hoje. Não, eu estou 3 dias jejuando, Jesus. Estou aqui, estou na vigília, estou te esperando. Jejuo 3 dias por semana. Não, ele quer saber se a sua casa está permanentemente arrumada para recebê-lo. Porque receber bem, por que tinha que ter óleo? Para que o óleo? Qual a função do óleo na botija no contexto natural daquela situação? Por que tinham que ter óleo? Para receber, para iluminar, para receber bem, para honrar o noivo quando chegasse, para ele ser bem atendido, para ele ser bem recebido. Não tem a ver com olhar para você e te aprovar. Tem a ver com a intenção do seu coração em servir a Deus. Tem a ver com a intenção que você está fazendo e aquilo ser algo permanente dentro de você. O seu prazer em honrá-lo. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com você jejuar. Não tem a ver com você ofertar. Não tem a ver com você dizimar. Não tem a ver com você estar aqui no domingo. Tem a ver com muito mais que isso. Você está disposto a honrar alguém. Fizeram hoje, receberam a Sofia, honraram. Agora, o que te agradou? Foi a casa limpa? Não. É a honra. Te honraram limpando a casa. Te honraram, preparando para que você voltasse e encontrasse tudo limpo e bonito. Isso tem a ver com honra. Isso tem a ver com ser honrado. Não tem a ver com a limpeza. Verdadeiramente não tem a ver com a limpeza. Não tem a ver com a arrumação. Tem a ver com honra. Porque foi para você e por você. Você está entendendo? A gente começa a ver tantas coisas na vida que começa a nos mudar. Que começa a gente ter uma percepção diferente da vida. Em tantas coisas, né? Quando vem as chaves dos dia a dia, nos mostram tantas outras coisas. E a gente tem que ver isso. Então, se prepare. Hoje nós vamos estar falando de preparação hoje aqui, falando da Páscoa. Mas eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Amém? Não tem só a ver com a nossa religião ou com a nossa realidade. Tem a ver com o seu coração. Amém? Estou dizendo que não precisa vir. A religiosidade também, de uma certa forma, o frequentar, o estar junto, o congregar, isso é importante. Mas não é mais importante do que você ter um coração rendido ao noivo. Diga amém. Porque aí você nunca, sabe quando vai acontecer? Você nunca mais vai dizer a frase, eu pago o preço para servir a Deus. Que dá prazer não é preço.
você não está pagando. Amém? Eu pago o preço de estar aqui aos domingos. Cara, se não te dá prazer, é complicado, né? Então a gente tem muitas linguagens que a gente tem que tirar de nós, porque a gente enfia isso na nossa cabeça e a gente fica repetindo, né? E quando na verdade tem a ver com honra, tem a ver com prazer. Amém? Então fecha esse parênteses. Volto ao Pessach. E o Pessach, aí começa o tempo do sofrimento. Moisés completa 80 anos, está no deserto, Deus o chama. Quem se lembra aí a passagem da sarça ardente, né? Um arbusto pegando fogo e que não se queimava. E chega ali, o Senhor o chama para conversar. Depois fala que o anjo do Senhor fala com ele. E ele ali tira as sandálias dos seus pés, chega na presença de Deus. E Deus dá a missão a ele, dizendo que ele seria um libertador daquele povo. E Deus manda ele de volta para o Egito. E lá ele vai falar com o Faraó, que para libertar o seu povo. E ali começa aquela luta que nós chamamos. Está preparado aí, meu irmão? Então, aí começa aquele tempo das 10 pragas. Liberta nós, Faraó. Solta a gente. Vamos lá. Primeiro ele vai lá, mostra o cajado, transforma-se em uma cobra. E aí começa o tempo das 10 pragas. Teimosia do Faraó, vai, não vai. Mas eu quero trazer isso para vocês ilustrado, porque a gente fica pensando que é tudo por acaso. A gente fica pensando que foram as pragas para destruir. Não, não foi. Todas elas têm um significado. Todas elas têm um porquê. Porque era um povo idólatra. Era um povo, como aqui um povo japonês, milhares e milhares de deuses. Tudo para eles eram deuses. Eles adoravam vários deuses. Tudo ali era mosca, mosquito, aqui é sapo, é tanuki, né? É desenho de pênis, enfim, tem de tudo. E lá também era a mesma coisa nesse contexto. Então começa as pragas. Aí vem a primeira praga do Egito. Espera aí. Qual é a primeira praga? Quem lembra? As águas transformadas em sangue. Pegou, transformou as águas do Egito, do rio Nilo, ele transformou em sangue. E o povo começa, né? E eles ficam ali numa situação muito ruim. Então, o que foi isso? Foi um golpe contra o Deus Hapi, ou Api, não sei qual a pronúncia certa, que é o Deus protetor das inundações do rio Nilo. Deus mostrou que ele tinha poder sobre o rio Nilo. Deus atacou o rio Nilo. E aí, os magos deles da época conseguiram transformar a água também em sangue, e o coração do faraó se endurece. Aí vem a segunda praga. A invasão das rãs. As rãs invadem o Egito. Todo lugar que abria, mexia, tinha rã para tudo quanto é lado. Começou a sair das águas, rãs. Gente, esse bicho nojento é sapo, né? Minha irmã tinha uma casa num condomínio lá perto de Bertioga, chama a cidade de Boracéia. Era Morada do Sol o nome lá. Então lá era um brejão, era aquela região de mangue. Até hoje está uma disputa lá, porque não podia, na verdade, ser um condomínio lá. Então lá você compra um terreno, um lote. Na época que eu andava por lá, falava, um lote custava 5 mil e 10 mil para encher de terra, porque era na água,
Né? Eram uns brejão lá, e aí você tinha que comprar os caminhões de cascalho para aterrar o lugar. Então o terreno saía por 15 mil, mas você pagava 5 mil do terreno e mais 10 mil para fazer ele ficar na forma de terra. Então aquele brejão, então todos os lugares ali tinha, onde não era construído, era a lagoinha lá, e o pessoal até pescava os peixes lá naquelas águas. Você via a turma no asfalto assim pescando, e disse que dava traíras lá. Mas chegava uma época que começava a sair sapo daquele negócio. Aí quando a gente via assim na casa, nas paredes, estava cheio de sapo, assim, não era esse negócio do Japão, não, essa pequenininha, lá era daqueles grandão, assim, ó. Deus, que coisa horrível, sapo. Fica imaginando. E no Egito aconteceu essa praga, sapo, rãs, para tudo quanto é lado. Amém? Então, os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da fertilidade. Eles adoravam as rãs também. Então, Deus mostrou que tinha poder sobre as deusas da fertilidade. Aí veio a terceira praga. Hã? Isso. A invasão de piolho. Não, ele está coçando. Olha lá na parte de cima menorzinha. Olha lá como é aquele bichinho que anda pela cabeça, pelo corpo, onde tem pelo. Gente, você não tem mais. Mas eu já trabalhei num hospital que houve uma invasão de piolho, né? Houve uma invasão. Aí cheguei, eu lembro até hoje a imagem assim, que tinha as roupas da lavanderia, que era uma psiquiatria, a gente tinha que dar roupa aos pacientes. Aí chegou na lavanderia, né, onde distribuía as roupas, ela chegou, a atendente de lá veio e me mostrou, olha aqui, ela levantou assim uma toalha e você viu os bichinhos tudo correndo ali. Mas era uma praga enorme, né? E aí pegava nas pessoas, falava, olha, foi um trabalhão lá, porque houve dentro do hospital todo mundo fechado, é como uma cadeia. Aí começou todo mundo, todos os pacientes pegarem piolhos lá, foi horrível, né? Eles põem as lêndias deles, né? Os ovinhos na cabeça da pessoa, assim no cabelo, a cabeça da pessoa fica branca de tanto. Quando a gente pensa em piolho, pensa em coceira, mas às vezes muitas pessoas, a solução é rapar o cabelo, rapar até os braços, tudo. Onde tiver pelo precisa ser rapado, porque eles estão lá. Horrível, é horrível, uma coisa nojenta. E aí, invasão de piolho. Então, o pó que Deus transformou o pó da terra em piolho. Então, quer dizer, não tinha a ver com o piolho, mas tinha a ver com o pó da terra, porque o pó da terra era considerado sagrado para os egípcios. Deus profanou o pó da terra dos egípcios. Então, tudo que a gente vai vendo, há uma confrontação espiritual em tudo que Deus fez ali com o povo do Egito. Havia uma destruição, havia doença, mas havia a destruição de um ídolo no coração de cada um daquele povo, ia enfraquecendo eles nas crenças que eles tinham. Então a quarta praga é a invasão das moscas, está lá em Êxodo 8, 20, de 20 a 32. Então os egípcios tinham em seu chamado um deus chamado Beuzebu, que na crença deles era poderoso para afugentar as moscas. Beuzebu é o deus de cemitério, é o deus que comanda a morte, é o deus das moscas aqui. A gente chama de moscas. Amém? Até hoje, Beuzebu é uma entidade, né, que vive no cemitério, é comandado pelo cemitério. Nessas religiões que invocam esses tipos de entidade, ele é relacionado à morte. E na quinta praga é a peste dos animais. Amon, e aí morreram os animais, amém? Que é Amon, o deus adorado em todo o Egito, que era o protetor dos rebanhos do Egito. Aí Deus
Seu Deus não protege nada. Se eu resolver matar, eu mato todos os bichos aqui, porque eu sou acima de Amon. Amém? Então vamos lá, vamos recapitular? Primeira praga, vamos ver, quem lembra? Segunda praga. Terceira praga. Quarta praga. E a quinta praga? Só os jovens. Só a primeira praga? Ué, então presta atenção. Segunda praga. Terceira praga. Piolho. A quarta, moscas. E a quinta, amém. A sexta praga, úlceras. Daí foi da novela, acho que peguei aí como eles fizeram a maquiagem nos artistas, como eram as úlceras aparecendo nas pessoas. Né? Isso aí da época do Egito, ali era o faraó, ele todo arrebentado, cheio de úlceras no corpo, no rosto. Foi um duro golpe contra o deus Tifon. Na crença deles, essa divindade protegia os egípcios contra qualquer ferida que fosse causada por qualquer coisa. Amém? Derrubou mais um deus deles aí. Então, a sétima praga. Chuva de pedra, saraiva de pedras, né? Então é o Serafes, é a protetora da lavoura do Egito. Então quando veio, não sobrou nada. Vocês já viram acontecer isso agora? Esses tempos começou a acontecer no interior de São Paulo. Parece que quando o governador é injusto, o povo sofre, diz a palavra de Deus. Começou a vir uns tempos, uns furacões assim, tipo aquele ciclone, né? Começaram a acontecer em São Paulo, Santa Catarina, arrancar os tetos das casas, arrancando tudo, e começou a sair chuvas de pedra, mas pedras que era assim, ó, bolas de gelo, que ali não tem, além de matar os bichos, destruiu tudo quanto é telhado, plantação, esquece, né? Foi assim devastador em várias regiões ali no interior de São Paulo. As coisas estão acontecendo, né? De forma, chuva de pedra é normal, agora a chuva de tijolo não era, né? Começou a acontecer. A gente fala assim, eu no interior, quando estava plantando banana lá, na região de Avaré, aí então aquelas regiões planas, a gente vê as nuvens chegando, e aí chegou o peão para mim e falou assim, seu Paulo, essa é com pedra. Eu olhei assim para ele e falei, rapaz, como é que você sabe? Ele falou, olha o barulho. Olha lá roncando. Aí você começa a ouvir, aí vem, dá aquele trovão, aí começa. Parece que tem uma máquina dentro. Aí ele falou, tá vendo? Esse é o barulho do gelo. Tá com gelo. Eu falei, rapaz, né? A gente vivendo e aprendendo com a cultura do caipira, que o povo do interior entende negócio. Eu fui criado em São Paulo, paulistano. A gente se não vê no noticiário da manhã que vai chover, a gente não sabe nada, não é verdade? Então, aí depois, a oitava praga, invasão de gafanhoto. Quem que ele derrubou hoje? Ísis, que protegiam toda a vegetação de suas terras. Não sobrou nada. Gente, vocês já viram o gafanhoto? Você viu essa agora que estava tendo as nuvens de gafanhoto? Aí que a gente começa a ver chegando lá, teve no Brasil, no sul do Brasil, chegou. Irmão, aquele negócio é terrível. O cara mostrou a árvore assim, não tinha nenhuma folha, mas na árvore estava pretinha de bicho assim, dá medo. Falei assim, rapaz, eu andar num lugar desse, tiver tanto bicho desse jeito, não sei o que eu faço não, acho que eu tenho medo. Porque é um negócio assustador, é uma coisa monstruosa aquilo que vem quando vem a nuvem de gafanhoto. Falei, rapaz, não sobra nada.
E a nona praga, trevas. O dia virou noite. Foi um eclipse, foi não sei o quê, eu não sei. Eu sei que foi. O dia virou noite. Talvez a gente só entenda quando entender a questão do tempo, né? Deus é o Deus do tempo, que muda tempo e estações do jeito que Ele quer. E quem era esse Deus que Ele confrontou? Ra, o Deus solar. Faraó era chamado o filho do sol. Ah, se é o filho do sol, você vai ver que eu mando até no sol. Não vai ter sol, vai ficar noite nesse lugar. E assim fez. Então a gente vai vendo que chega Deus, Ele vem para destruir todas as entidades, Ele vem para se mostrar superior a todos. Ele vem não só para destruir o país economicamente, que foi destruída a lavoura e a pecuária, que antigamente era tudo baseado em cima disso, né? E pelo rio, também a pesca e toda a irrigação, tudo ali foi tudo bagunçado. Deus acabou com a economia do país, indiscriminadamente. Então o povo estava enfraquecido, o coração do povo foi destruído. Lembra que quando a gente fala para dominar um povo, a gente precisa pôr medo nele primeiro? Então Deus entrou e mostrou: eu sou superior a todos os seus deuses. O coração do povo do Egito já estava entregue. O coração do povo do Egito já estava enfraquecido. Gente, eu tenho muitas perguntas e poucas respostas a despeito de toda essa coronavírus que a gente está vivendo, esse Omicron e tudo. Porque muita coisa que eu pensava que era, acabou sendo para mim. Porque eu acreditava que essa doença estava muito fraca e eu não precisaria tomar a terceira dose, porque eu acreditava que ela estava muito fraca. Eu acreditava. E para mim foi muito fraca, sem eu tomar a terceira dose. Mas resumindo, eu acho que por todos que passaram por ela, pelo menos nessa última cepa que está tendo agora, da Ômicron, a gente vê que a expectativa do contágio é pior que o contágio. Não estou dizendo que não mata, não estou dizendo que não faz mal, não estou dizendo que é perigoso. Eu estou dizendo que a expectativa de você adoecer é pior do que você adoecer. Quando a gente passa por ela, da maneira que passamos. Dor de cabeça, uma gripe forte, que tem, bom, pelo menos a todos nós próximos é o que a gente tem visto. Então nos gera tantas outras perguntas. Será que a gente não está sendo treinado para ficar com medo? Será que é para não nos treinar a obedecer qualquer comando mais para frente? Sabe, coisas que às vezes não temos respostas, e eu fico pensando, então, perguntar é legítimo, questionar é legítimo. Até Deus foi questionado. Amém? Então, é o ser humano pensar e questionar todas as coisas. Então, eu sou um questionador por excelência. Amém? Estou sempre questionando. Estou sempre querendo saber mais. Quero saber, estou sempre, às vezes, estou cheio de perguntas e não tenho resposta. Amém? Vou só dar um exemplo aqui. Não estou dizendo que não é para vacinar crianças, mas também não estou dizendo que é para ser vacinado. Mas estou dizendo o seguinte: o sujeito diz que existe uma probabilidade de efeito colateral na criança, que pode até levar à morte, de 0,1%. É muito baixo, é muito pouco, é isso que dizem. Então, vacine. Mas também, por outro lado, vem um outro cientista e diz assim: a possibilidade de morte pela doença é de 0,0002%. 100 vezes menor do que a probabilidade dela ter efeito colateral. Então, se é mais perigoso vacinar do que não vacinar, por que vacina? Não sei. Então, eu tenho perguntas, não tenho resposta. Então, essas são questões que a gente fica perguntando. Então, vamos perguntar, né? Porque se a ciência diz que isso é mais perigoso, estatisticamente um é maior do que o outro, mesmo que seja muito baixo. Então, não sei. A gente fica com muita pergunta e sem resposta.
Eu lembro que quando começou a vacinação, falaram que essa vacina que a gente tomou, a Pfizer, tinha 97% de eficácia para a gente não pegar. E todo mundo pegou. Cadê os 97%? Ou 3% valente, né? O 3% prevaleceu sobre os 97%. Não tenho resposta. Aí de repente, não, é que ela diminui efeito. Ah, é? Então tá. Mudou a história. Então é assim, então a gente tem perguntas e a gente tem que questionar. Não estou querendo dizer que eu estou com a razão ou sem razão. Estou dizendo que a gente tem que questionar. A gente tem que pensar, gente, porque o medo nos faz parar de pensar. Amém? Então, por que se você faz essas perguntas na internet, o seu post cai? Porque não estão querendo que você pergunta. Eu não sei por quê. Se você faz perguntas, o seu Twitter vai ser fechado. Por quê? Não sei também. Então vamos perguntar mais. Né? A gente está vivendo um mundo sem respostas, que não querem que a gente questione e que não querem nos dar resposta. Eu não estou entendendo. Então, a gente está vivendo um tempo complicado. Amém, gente? Eu não estou nem a favor nem contra, mas eu estou dizendo que estamos vivendo um tempo que não há explicação para tudo o que está acontecendo. A única coisa que sabemos é que o povo está com medo, muito medo, e perdendo a razão e a capacidade de pensar por causa disso. Amém? Então, isso é uma estratégia de guerra, então a gente aprendeu. Então, vamos continuar. Páscoa. Aí passa as 9 pragas e vamos para a 10ª praga. Que é a morte dos primogênitos. Fala assim. Agora, sabe que Deus, ele confrontou? Pergunta qual, senão eu não falo. Esse é o último. Qual? Perguntou, não ouvi. Sabe qual o último Deus? Sabe qual o último Deus que ele confrontou? Amém. Nenhum. Nenhum. Porque no 10º, ele só fez a lei da semeadura. Lembra o que nós falamos lá no começo? Que o faraó mandou matar? Todo primogênito, todo filho homem. Os primogênitos são homens, né? Todo primeiro filho homem, que ele mandou matar. Que tudo que você planta, irmão, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. A lei da semeadura foi colocada em prática. Então, vamos aqui. Êxodo capítulo de número 12. Abre aí, para dizer que a gente não prega e não abre a Bíblia, né? Porque tem tudo eletrônico aqui. Amém? Oi? Dá aí, Diogo. Olha uma coisa de Deus. No capítulo 12, nós já começamos da seguinte forma. Acho que eu abri aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib ou Nissan. Aqui a gente já não esquece, né? Só lembrar do carro, lembrar da sua Serena, né, pastora? Que aí a gente vai saber que é o primeiro mês do ano, é o mês do carro da pastora. É o mês de Nissan. Então, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as partes internas. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, vocês vão queimá-lo.
Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esse é o Pessach do Senhor, que Deus está instituindo. Deus está instituindo uma festa, está instituindo uma celebração que seria eterna no meio do povo, que seriam 14 dias de celebração. Mas acontece que ele está falando de uma festa da libertação do povo, da saída do povo do Egito, quando o povo ainda não havia saído. Ele tinha feito a 9ª praga, essa seria a 10ª. Ele estava fazendo o preparativo da 10ª praga, mas na verdade ele ainda não, o povo não estava liberto. O faraó não tinha dado a autorização para o povo ir embora. Mas Deus já estava instituindo a festa para isso. Deus estava instituindo uma festa. Como que a cabeça de Deus, dá para você entender? Ele vai falar que vai te libertar, e quando a coisa está ruim, já depois o castigo aumentou, já fez tudo quanto é tipo de malvadeza contra o faraó e o Egito. O povo não foi liberto, aí ele vem para você e manda você celebrar. Parece natural quando a gente olha na Bíblia, mas olha na sua vida. Você está celebrando a vitória no meio da luta? Você consegue celebrar as vitórias enquanto você está passando pela prova? Quando você está passando por dificuldade? Você já consegue antever você liberto, você na rua, você saindo, e já comemorando, e já marcando a data da festa? Né? Você já marca, você aluga o buffet antes de ser pedido em casamento, ou antes da noiva aceitar o seu convite. Você já marca o dia com o pastor ou com o padre. Você aluga o pessoal do buffet para fazer a festa para você antes da confirmação de uma data importante? Não. Mas Deus faz assim. Deus já contrata o buffet antes. Deus já marca a data. Deus já diz o dia que vai ser a celebração. Deus diz o dia. Deus sabe o dia, a hora, meu irmão, do tempo da sua vitória. E a gente fica aqui se perdendo com tanta coisa. A Bíblia nos mostra com a maior clareza que Deus é dono do amanhã. Deus é dono da sua vitória. Deus sabe a hora, Deus sabe o dia, Deus sabe o momento. Ele já até está com a data marcada. É você que não sabe ainda. Mas eu vou te dizer algo, você já pode começar a comemorar, irmão. Você já pode começar a comemorar e viver como se fosse. Amém? Eu tenho certeza que agora já começa a estourar os novos ministérios. Você que orou para servir a Deus, você que está querendo servir a Deus, eu vou dizer que já está chegando a hora. Eu digo que a sua hora chegou. É o tempo de você vir servir a Deus com o seu coração, com o seu talento, com a sua vontade. Você vai ser treinado, preparado para ser pai e mãe de gerações nessa terra. Diga amém. Eu creio nessa nova geração. Eu creio que homens e mulheres de fé vão fazer a diferença nessa terra. Vão ter gente olhando para vocês e não vão acreditar na obra que Deus vai fazer através de vocês. Diga amém. Deixa aqui, peraí. Deus celebra antes da vitória, versículo 12. No capítulo 12. No versículo 11. Vamos lá. 12 e 11. Assim, pois, o comereis, o vosso lombo cingido, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus já preparou a festa, amém? Aí Deus está dando aqui como você vai celebrar essa festa. No versículo 11 ele diz, como você vai... Essa é a questão. Está dizendo como você vai celebrá-la. Isso tem a ver com obediência. Você está pronto para ouvir a Deus? Você está pronto para ouvir o que Deus tem para você? Quando vier uma recomendação,
Chegou o tempo de sair do Egito. Ei, chegou o tempo de sair do Egito. Lembra do irmão Mauro? 7 horas de zangueou. Salarião. Sou o cara. Eu falava, cara, sai daí, você é escravo. Que é isso, apóstolo? Hoje ele está sempre dizendo, meu Deus, fui escravo tantos anos e não sabia. Só tem uma coisa que eu me arrependo, é de não ter saído antes daquele trabalho. Que hoje eu sei o que é viver. E hoje eu pude experimentar a prosperidade de Deus. Porque obedeceu. Às vezes, irmão, o obedecer a Deus não tem a ver com a razão, com a lógica ou com aquilo que te firma. Porque às vezes aquilo que te dá sustentação e segurança é o que te prende. E às vezes a gente se apega num bom salário e aquilo te prende. E aquilo está te prendendo. Não estou dizendo que todo bom salário é uma cadeia. Mas uma coisa eu digo, quando Deus fala que chegou o seu tempo, larga, irmão. Não tem apego a nada. Você não vai levar nada desse mundo. Você não vai levar nada, você não tem apego. Quando Deus falar, acabou, muda de ritmo, esteja pronto a obedecer. Esse é o nosso negócio. Vistam-se. Tem lógica preparar um churrasco de carneiro, que é aquilo que Deus mandou fazer, não cozinha na água, não põe nada. Põe no fogo, põe na brasa. O que é isso para nós? Linguagem moderna do século 21, churrasco. Né? Em japonês, barbecue americano, né? Fala barbecue também, né? Cadê nossas tradutoras aí? Yakiniku é carne, né? Não é carne assada, é o churrasco. Fala yakiniku, vale como churrasco. Então é isso aí, o yakiniku, barbecue, churrasco. Deus manda fazer um churrasco. E aí fala para você estar ali, comer aquilo com as roupas no pé, com a sandália no pé, com o cajado na mão, e pronto para sair. Quer dizer, depois que vocês comerem, depois que vocês celebrarem, vai ser o tempo da libertação. Diga amém. Depois que vocês obedecerem, vai ser o tempo da libertação. Nunca é o contrário. Entenda o seguinte: para o milagre acontecer, é sempre o primeiro passo parte de você. Para o milagre acontecer, o primeiro passo tem que ser de fé. Depende de você. Creias que foi curado e serás curado. Não é? Seja curado e depois acredita. É assim que está escrito? Seja rico que depois você acredita que você é rico? Não, não é, irmão. É o contrário. Dá o passo de fé e o resto vem. Você está seguro aqui? E Deus está falando, vai para o inseguro. Que coisas melhores virão. Não vai vir no primeiro passo, irmão. É assim. É tão devagar, às vezes a gente é tão suave, que o apóstolo Doriel usa muito essa frase. Os milagres de Deus são tão naturais que parece coincidência. O medo vai embora. Você não vai perceber. Não vai fazer, o medo foi. Não. Na hora que você vê, você fala, não estou nem assustando mais. Irmão Tiago teve que brigar para ele tirar, andar direito. Tira a palmilha do pé, a mulher quase bateu nele para ele andar, para ele acreditar que ele estava andando sobre as águas. Não adiantava não falar que ele está andando sobre as águas. Ele teve que tirar o sapato para acreditar que a cura veio. Por quê? É tão natural. E parece coincidência. Simplesmente sumiu. Foi curado? Acho que sim. Eu acho, não sei. Vamos ver, vamos bater mais uns dias aí, depois eu te falo. Dá um prazo aí para ver se não volta.
Às vezes a gente acredita no milagre dos outros, mas às vezes é uma dureza para acreditar que o milagre pode acontecer com a gente. Tem gente que vive dando testemunho dos outros, mas tem uma dificuldade de dizer: eu dei um passo de fé, eu resolvi acreditar, eu resolvi ver o que tem do lado de lá do muro. Ah, diga amém. Deus está dizendo com a gente que a gente tem que crer, meu irmão. Então estar pronto para obedecer. Irmão, hoje nós estamos celebrando a alegria de uma saída da irmã que esteve perto da morte. Pode querer amenizar, mas esteve perto da morte. Um juízo de morte sobre aquela situação. E Deus reverteu. Mas só, a questão é sempre essa. A questão de estarmos prontos ou não. Estaríamos prontos para o grande julgamento. Então também, por outro lado, essa madrugada, essa manhã, me ligam, dizendo que o casal queria fazer o carê hoje. Eles não podiam, que estavam na delegacia. E a mãe da Érica faleceu essa noite, a Mônica. Então, ela repentinamente estavam fazendo uma festa, houve alguma confusão lá, parece que houve uma confusão, uma briga, não sei, não tenho detalhes, mas estavam fazendo o exame de corpo de delito nela. Uma morte trágica, sem espera e sem aviso. Uma guerreira. Do barzinho ali, diferente da religião ou da crença dela. Mas eu só sei de uma coisa. Ela havia marcado de estar aqui a semana que vem. Depois de 12 anos, 13, 14 anos, convivendo com ela. Ela resolveu ir para a igreja semana que vem. Deu tempo. Não deu tempo. Então a gente, no momento, a gente está celebrando a vida. E no mesmo dia, na mesma hora, celebrando. Tá? Estamos vivendo um momento de... que o Eterno console ali o coração de Érica, das suas irmãs, dos netos que ela deixou, e com certeza, e muitos amigos. Ela era uma pessoa muito querida, muitas pessoas o conhecem. Então, a gente celebra coisas e não sei. Eu não sei que hora o noivo vai chegar para você. Sabe? Porque quando chegou para mim o dia do meu infarto, eu sei que eu fiz uma promessa para o futuro, mas o que mais fez eu pensar é o meu passado. Era saber se tudo que eu lutei, se tudo que eu quis, se por tudo que eu briguei, por todas as inimizades, por todas as exigências que eu tinha, se por todas as cobranças que eu tinha de Deus, por uma vida melhor, chegou aos 42 anos, aquele ciclo teria se encerrado. Aos 42 me converti, aos 48 anos, se valeu a pena. Se por tudo que eu lutei, se por tudo que eu fiz, se tudo que eu queria, se tudo que eu sonhava, tinha valido a pena. Era olhar para trás e olhar, será que valeu a pena? Teria valido a pena a minha vida? Eu cheguei à conclusão que não valeu a pena. Tudo aquilo que eu brigava, eu exigia das pessoas, atenção, carinho, reconhecimento, era tudo lixo. Eu resolvi
fazer minha vida diferente. É isso que muda. É olharmos para o passado e entender que nada daquilo valia a pena viver por aquilo que eu estava morrendo. Sabe, quando você olhar para trás e olhar assim e falar assim, não valeu a pena, cara. Acabou, chegou ao fim. Que lixo que eu fiz. Quanta vaidade, quanta frescura, quanto orgulho, quanta soberba. Aí olhar para frente, falar, cara, a minha vida vai ter que ser diferente. Meus valores terão que ser outros. Tem que mudar. Alguns têm essa oportunidade, outros não. Porque eu não sei. E ela não teve. Amém? Hoje estou celebrando aqui. Celebrando a saída da irmã que venceu a morte. Daqui a pouco eu vou estar num velório, orando, consolando os que ficaram. A gente vive um turbilhão, né? Uma hora lá em cima, no ápice da alegria, dali a pouco, no ápice da dor, da tristeza. Mas é assim a vida. Essa é a vida. Então, a gente vê no versículo 12 e 13, olha o que Deus diz. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Duas coisas. Aqui entra, deixa aí que eu vou ver. Então, quando estiverem vendo sangue, passarei por cima de vós. Daí vem o Pessach. Daí vem a Páscoa. Os judeus gostam de tirar algumas coisas de uma frase e dar um nome para alguma coisa. Por exemplo, o maná caiu do céu. Quando a gente fala o maná, a gente pensa assim, uma coisa boa, né? Uma coisa legal. Um maná é algo de abundante que tem. Hoje a gente traduz isso. Mas só que a palavra maná, ela quer dizer o que é isso? Que quando Deus fez descer o maná do céu, que eles foram chamar depois de maná, Deus não deu nome. Deus fez sair lá uns negócios lá, que tipo um cristal, que parecia uma semente, e eles moíam e aquilo virava uma farinha, e daquela farinha eles faziam o pão. E eles olhavam de manhã, no lugar do sereno, estavam aquelas coisas lá. Aí eles olharam e ficaram, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí virou o nome daquela coisa de o que é isso. Olha o humor deles, né? Então o maná quer dizer o que é isso. Então, Páscoa quer dizer Pessah. Na língua deles. Pessach, a gente lê assim, mas a pronúncia do hebraico é Pessah. Aí Pessah quer dizer o quê? Passagem. Passou. Está passando. Então passarei por cima. Então ele, Pessach, por cima. Pessach, por cima das casas que tiveram. Então, Páscoa, por cima das casas que passaram. A palavra Páscoa é uma transliteração somente da palavra Pessah. Então, eu Pessach nas casas que houverem a marca do sangue. Amém? Então, entenderam por que é Páscoa? Existe Páscoa. Ele deu a festa e depois deram o nome do Pessach. Ele deu a festa nos versículos anteriores. E depois ele não deu o nome, né? Ele está dizendo Pessach. Aí celebrarei a minha passagem. Celebrarão a minha passagem. Vou passar, vou Pessach, vou Páscoa. Essa é a origem da Páscoa. Deus passou e não matou. Deus passou e protegeu. Deus passou e eliminou a passagem. Como é que Deus vai passar na sua vida, hein, irmão? Como é que Deus vai passar por aí? Se Ele passar, vai ter sangue na porta? Tomar cuidado. Como é que Deus está passando lá na sua casa?
E não haverá entre vós pragas de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Lembra que eu falei? O Egito era a terra mais próspera do mundo. Era a civilização da cultura. Você acredita que tem muita gente aí que acredita que as pirâmides não eram somente túmulos. A ciência está descobrindo a chamada energia livre. Os caras pegam, enfiam aquele medidor de energia, enfiam na terra, fazem lá uns negócios, enfiam na terra e depois descobrem que a terra tem passagem de energia. Só que o homem não sabe como usar isso daí. Eles acreditam que a inteligência daquela época, os egípcios tinham luzes, eles tinham energia elétrica para muitas coisas que eles faziam. Que eles acreditam que as pirâmides formavam posições estratégicas ali, que elas serviam como antenas para captar essa energia do solo. Tem muita gente estudando sobre isso. Então hoje estão estudando muito sobre energia livre, energia na terra, tirar a energia da terra, como aproveitar isso, que aí estão dizendo que seria algo infinito. E diz que tem uma das pirâmides não é túmulo, não é um sarcófago, diz que ela que era a central da energia. Não, tem aquelas explicações, aquelas coisas doidas que não tem resposta. Mas só para ilustrar o quanto que eles se imaginavam que eles eram adiantados naquele período. Era uma civilização à frente das outras. Tanto crescido na cultura, na sabedoria, no misticismo, né, nas culturas. Lembra que aqui eles conseguiram transformar água em sangue. Eles conseguiram fazer aparecerem rãs da água. Conseguiram fazer uma madeira se transformar numa cobra. Eles só não conseguiram o pó da terra se transformar em piolho. Mas até as moscas eles conseguiram. Então vejam o poder que tinha no conhecimento místico, nos conhecimentos das trevas que eles tinham ali. Chamados magos, e naquela época isso era ciência. Eles eram muito adiantados naquele período. Sabedoria do inferno, mas era, né? E agora, hoje, a turma vai lá e diz que, se você anda no Cairo, que é a capital do Egito, diz que na cidade tem 5 semáforos. 4 estão quebrados e o 5º não funciona direito. Não existe semáforo, não existe nem isso que a gente tem tudo quanto é canto. Lá nem isso existe. Isso que é uma confusão. É cada um para si. Eu lembro que o apóstolo foi lá pela primeira vez, o fofinho, né? Quando ele foi, ele chegou e falou, apóstolo, aquilo é uma bagunça, é uma confusão. Não tem um semáforo, é carro, é vaca, é boi, tudo andando no mesmo lugar, no trânsito, entra, os carros são tudo carro velho, tudo amassado, porque os caras dividem os lugares assim, empurrando os outros. Não tem lei, não tem regra. Então, quando a gente olha, quando Deus põe a mão numa terra, irmão. Até hoje o Egito nunca mais se levantou. O Egito é uma assolação. Todo mundo que vai para Israel vai visitar o Egito, porque tem pontos históricos lá. E depois eles vêm para Israel, diz que é entrar em outro país. Que até para carimbar o passaporte, para você sair do Egito, para entrar em Israel, você tem que pagar propina para os caras. Quem não paga, fica por último da fila. O povo, né, propina, roubo, é a cultura do povo hoje lá. Ladroagem, tudo que você imaginar de ruim tem lá. Então, isso não se diz, né, não se divulga, mas é o que é a realidade deles. A mão de Deus está lá até hoje contra esse povo. Não prospera, irmão, não prospera. Então o que Deus falou? Vou assolar a terra do Egito. Meu Deus, né? 1450 anos antes de Cristo. Então até hoje. Então, no versículo 14 ele diz que nós temos que ser um estatuto perpétuo. Então, o que tem, que já o nosso tempo acabou,
tinha todos os elementos ainda da ceia. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus estipulou uma festa. E hoje os judeus celebram essa festa. Veja bem, não estou colocando Cristo ainda na história. Cristo vai entrar na semana que vem. Amém? Porque eu estou falando aqui da festa judaica, do costume judaico. Então, até aqui, Deus está falando de um projeto de libertação que iria libertar o povo, que Faraó iria libertar depois da praga, e depois nós vamos ter a travessia do Mar Vermelho, tal, o povo sai. Mas, até aqui, Deus está construindo algo. Ele está construindo uma festa, e depois Ele está construindo como fazer e o que comer. E depois nós vamos ter uma observação muito grande aqui, que eu quero que vocês entendam isso no seu coração. Do versículo 15 ao 21, Deus vai estar falando a respeito do pão sem fermento, a preparação da festa do pão asmo, que dentro dessa festa, dentro do Pessach, teria a festa do pão asmo. Então, durante esses 14 dias de festa, eles não poderiam comer nenhum pão que tivesse fermento. E teria que ser com ervas amargas. Aí ficar perguntando, por que não dá nome para as coisas, né? Falar pão de centeio, pão de, né, com qualquer coisa. Não, pão de ervas amargas. Então, acho que era tudo que fosse amargo podia pôr nesse pão. Por quê? Porque era para eles nunca esquecerem o tempo de sofrimento que eles tiveram nessa terra. E toda vez que eles celebrassem, o amargo do pão era para lembrar o sofrimento e as lágrimas que eles derramaram durante esses 400 anos de cativeiro. E por que sem fermento? Não. O fermento tem a ver com pecado. O fermento sempre é relacionado a algo, ao pecado, biblicamente colocado. Gálatas capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai estar falando que aos Gálatas, a respeito de não se contaminarem com o fermento dos judeus. Ou seja, quando eles estavam querendo que os Gálatas se circuncidassem, começou a colocar regras para ser cristão, regras dos judeus. E ele diz, não se contamineis com o fermento deles. Fala de contaminação, de você aceitar uma doutrina, algum ensino, algo que não tem a ver com aquilo que é ensinado na Bíblia, do que é a palavra de Deus, daquilo que você aceitar, irmão, é simpatia, é não sei o quê, tira isso da sua vida. Então ele está dizendo, tira, porque um pouco disso vai contaminar tudo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Depois em Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele vai estar falando aos coríntios do fermento de novo, mas ele vai estar dizendo, apartai-vos do fermento, tirai de vocês esse fermento do pecado, que assim, eles estavam aceitando as prostitutas cultuais dentro dos seus cultos. Porque existia aqueles cultos sexuais, eles estavam aceitando que um homem saísse com outra mulher, enfim, com a mulher esposa do pai, enfim, que não era mãe, estava tendo uma confusão lá nessa área sexual, e Paulo fala assim, não deixeis o fermento entrar no meio de vocês. Então sempre associa com o pecado. Jesus, em Mateus 23, e se não me engano em Lucas 23 também, ele vai estar falando, é uma parábola bem curtinha, quando ele fala da mostarda, que é uma pequena semente que se torna grande, ele fala do joio misturado com o trigo, mas depois ele vai dizer de uma mulher que pegou três porções de fermento e quis esconder dentro do trigo, e depois levedou toda a massa. Então Jesus diz a mesma coisa, fala assim, não deixai o fermento entrar no meio de vós. Porque o que vem, um pouco daquilo que simboliza o pecado, ele vai estragar todo o resto, ele vai fermentar, ele vai se misturar, vai transformar em outra coisa. Está entendendo? Trigo é trigo, trigo fermentado já é outra coisa, não é? E quando você vê uma massa fermentada, você sabe que é uma massa fermentada, é outra massa, já vai sair outro pão, você vai assar, não vai ser mais o mesmo pão, vai ser outra coisa. O resultado vai ser diferente. Então é disso que nós estamos falando. Deus está levando eles a olharem sempre ao passado e dizer,
Não deixa entrar o pecado no meio de vós. Não deixai entrar outras doutrinas no meio de vós. Sempre se apartai do pecado. Vocês são nação santa, sacerdócio real, foram escolhidos para outra coisa. E um pouco de fermento dentro da sua concepção de cristianismo pode atrapalhar todo o resultado final. Por isso que não tem esse negócio, não tem nada a ver. Não é bem assim. Crente que não quer obedecer a Deus, você sempre vai ouvir ele dizer, não é bem desse jeito. Não é bem assim. Os tempos são outros. Cara, isso é fermento. Isso é fermento na sua vida. É o pouquinho que entra e o resultado final vai ser outro. Não vai ser um pão asmo, vai ser um pãozinho francês. Já vai ser outra coisa. Não vai ser um pão puro, vai ser pão francês, vai ser uma broa, vai ser qualquer outro negócio, menos aquilo para qual você foi projetado para ser. Então não importa a quantidade, importa o que entra, que você não pode deixar entrar. Diga amém. Então Deus criou a Páscoa, libertou o povo e fez todos os memoriais, lembrando ao passado. Então os judeus usam muito simbolismo, então ele tem um prato, que ele, quando fala de ervas, ele põe lá o salsão. O salsão lembra o tal do isopo, que eles chamam, que fez lá, que pintou as paredes, era uma erva lá que tem, e o salsão é parecido com aquilo, né? Não o salsão em si, mas que as folhagens do salsão era parecido com aquilo, então eles comem salsão, põem no prato, e comem ali também, fazendo parte de tudo isso, o pão asmo, para lembrança do passado, para nunca esquecerem o que Deus fez. Remete ao passado. Cristo vai entrar na história depois e nós vamos falar de futuro. Cristo vai ser a chave que vai mudar toda a história e todo esse entendimento que eu estou trazendo hoje. Depois Cristo vai mudar isso, vai mudar toda essa história. O judeu come ovo cozido. Por quê? Olha como eles gostam de simbologia. No prato deles tem que ter ovo cozido, nesse prato do Pessach. Por que o ovo? Porque lembra da fragilidade do povo. E a pressão e as tormentas os transformaram em algo duro e resistente. Eles comem o ovo para lembrar que eles se tornaram um povo resistente, um povo sólido, por causa da dor e sofrimento. Irmão, tem que se fortalecer. Tem que se fortalecer. Mas é um pensamento, amém? Eu lembro de uma história, já preguei uma vez aqui sobre a cenoura, o ovo e o pó de café. Já ouviram? Hã? A gente fala sobre pressão, viver sob pressão. A cenoura é dura, bem firme. Você põe na água quente, você deixa um tempo lá, ela fica mole, enfraquecida. Fica molinho. Tem gente que é desse jeito, durona. Chega a pressão, amolece, se fragiliza, as coisas se tornam uma pessoa fraca e mole, por causa das pressões, por causa da vida. Outros são como o ovo, são frágeis. Mas, por outro lado, chegam numa vida de pressão, de muita pressão, muitos problemas, muitas lutas, endurece e se fecha. Nada mais entra também. Nem Deus, nem muito menos Jesus. Se fecha para tudo. Seja medo, seja ódio, seja o trauma, seja o que for, se fecham para isso. E depois tem o pó de café, que dentro da mesma água, quando eles colocados sob pressão, ele se transforma. E ele muda a essência daquilo que agride ele. Se transforma num pó, transforma num café saboroso, cheiroso, dá força, energia, dá energia para as pessoas. Então, a gente tem que ser como o pó de café, né? Sofre pressão e essa pressão nos transforma. Fazemos transformar o ambiente ao nosso redor, não só como o ovo, mas nessa ilustração dos judeus, eles usam ela como algo forte. Então, só para dizer o que eu não disse aqui, então eles têm umas comidas chamadas charosete, que é um doce, que é uma mistura de coisas que eles fazem, e no final ela se torna na cor do tijolo.
Então eles faziam doce para lembrar que eles faziam tijolo no Egito. Então, tudo se remete ao passado. Todo o memorial que eles fazem é colocado para lembrar do passado. O ovo cozido representa a opressão vivida pelos judeus e com isso os fortalecer. E o zeroá, que é o cordeiro, simboliza o Deus que os tirou do Egito. Amém? E ainda tem um recipientezinho com água salgada para lembrar das lágrimas que eles derramaram. Tudo lembrando ao passado. E a semana que vem nós vamos estar falando como Jesus entrou nessa história. E toda a simbologia, o judeu entendeu, porque eles não tinham Cristo, eles não tinham o Espírito Santo. Então eles entenderam como uma lembrança do passado. Mas quando na verdade tudo isso aponta para o futuro, mas eles não entenderam. Então a gente vai trazer a chave do entendimento de todas essas coisas que aconteceram com os judeus para o tempo do Novo Testamento. Diga amém. Semana que vem, se você quiser, vai aprender a segunda parte. Diga amém. Amém? Então, queridos, é um tempo especial, então hoje é um tempo até de alegria e de dor. Uns estão aqui celebrando e outros estão chorando. Essa é a vida. Essa faz parte da nossa vida. O importante é saber como é que você está se o noivo chegar. Pode chegar para todos com a volta de Cristo. Pode chegar numa noite de infortúnio. Pode chegar na próxima esquina. O importante é saber se você está pronto. O importante é saber se você está preparado. O importante é saber se sua casa está limpa, se está tudo arrumado. Você vai deixar para arrumar no último dia? Pode. Talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo. Amém?